Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Que vitória do Palmeiras ontem e que atuação de alguns jogadores da equipe e de alguns jogadores, obviamente, Andreas Pereira, Jefté, que eu gostei muito. Vou fazer uma análise sobre esse jogador que chegou totalmente desconhecido e para mim, vou fazer a análise sobre ele. Mikael, que para mim é um jogador azarado. Vamos falar sobre tudo da vitória de ontem e alguns pontos da coletiva do Abel Ferreira. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Vou responder todo mundo que comentar aí no vídeo e bora pra análise. Pois é, galera, ótimo resultado do Palmeiras, uma grande vitória de 4-1 sobre o Fortaleza e ótimas atuações, boas notícias. E dá pra ver que o Palmeiras fez um elenco bom quando a gente vê os reservas jogando, né? Quando a gente vê os caras que têm poucas oportunidades de atuar, entrando em campo e dando o resultado. Porque não foi só a vitória, também a atuação. E em cima da atuação a gente pode tirar várias lições e várias análises de que realmente o Palmeiras parece ter montado um elenco bom, coisa que a gente falava muito tempos atrás, que o Palmeiras tinha um elenco com boas peças, mas quando ia para a prática, quando esses jogadores que jogavam menos eram exigidos, a gente via que na prática não funcionava tanto assim. O Palmeiras não estava com aquele elenco e hoje eu vejo que os jogadores estão respondendo bem, principalmente depois do jogo de ontem. Eu acho que o primeiro tempo o Palmeiras fez o que dava para um time que é desentrosado, embora o Abel treine muito. Ele diz, né, que não existe reserva e titular, ele treina todos iguais, todos da mesma maneira, jogadas, o esquema tático, o jeito que marca, o jeito que faz pressão, o jeito que tem o ataque posicional, mas é óbvio que na prática a gente sabe que é bem diferente. É um time que jogou sem centroavante ontem, sem uma referência, e deixa o time um pouco perdido na hora de atacar. Tem muita tabela, mas você vê que não tem muita profundidade, porque não tinha um jogador como o Vitor Roque. Mas ainda assim eu gostei do primeiro tempo do Palmeiras. Acho que ele abriu o placar e estava controlando o jogo. O Fortaleza mal conseguia passar do meio campo. O Palmeiras não estava finalizando tanto, porque, como eu disse, não é fácil jogar sem um centroavante de referência. É muito mais fácil você jogar com o Vitor Roque, que todo o tempo ele dá profundidade no campo, e quando ele recebe essa bola da profundidade, dá tempo do time chegar, e aí dá tempo de fazer combinações, cruzamentos, finalizar no gol. O Sousa, né, que ocupou mais aquela faixa ali do centroavante, vamos dizer assim. Mas ainda assim gostei da atuação no primeiro tempo. O gol do Fortaleza, o Mikael é um cara azarado, né? Porque assim, são chances que o cara vai tendo de conquistar a torcida. Um jogo de ontem, que se ele não tem aquela falha, provavelmente ele sairia do campo assim, pô, o Mikael até que, né? Porque ele deu um passe para gol, é óbvio que ele mirou outro jogador, mas no fim acabou virando uma assistência. Mas até quando ele tá se esforçando, que você vê que vai dar certo, ele tropeçou na sombra dele e machucou o tornozelo e saiu o gol do Fortaleza, né? E depois do gol do Fortaleza, o Palmeiras realmente ficou ali um pouco perdido em campo alguns minutos, que é completamente normal, e no segundo tempo voltou amassando o Fortaleza com força. O Fortaleza estava assim, perdido. Todo ataque do Palmeiras, o goleiro fazia um milagre. Era impressionante a pressão que o Palmeiras impôs. Provavelmente o Abel Ferreira, inteligente que é, viu que ele consegue ver de fora, né? As comissões técnicas não é novidade para ninguém, não só do Palmeiras. Tem auxiliar que vê o jogo lá de cima, ele consegue enxergar muita coisa que o treinador de baixo não vai conseguir ver, né? Da linha plana do jogo. E ele provavelmente viu todos os buracos do Fortaleza, porque o Palmeiras começou a trocar passes e toda hora achava alguém sozinho pela direita, alguém sozinho pela esquerda, alguém sozinho pelo meio. Então o Palmeiras entrou espancando o Fortaleza e era questão de tempo, e logo o Sousa fez o gol, né? E daí pra frente virou baile, né? E o Fortaleza parou de jogar, né? Parou total, depois só ficou ali, era uma questão de acaba esse jogo, não queremos tomar 2, 3, 4, 5. E o Andreas Pereira, né? É muito bom jogador. Você vê que no detalhe do gol, primeiro que ele não faz força pra jogar, né? O Andreas Pereira, você vê na expressão facial dele, parece que ele tá
quando você olha pra cara dele, parece que ele tá batendo bola com o filho dele no quintal de casa. É muito tranquilo. Você vê que no primeiro gol, quando a bola vem nele, ele vira todo o corpo pro lado direito, como se ele fosse passar a bola. Isso é proposital, ele faz isso justamente para induzir todo mundo para lá. E o goleiro, ao perceber isso, dá alguns mini passos pro lado esquerdo e ele chapa virando o pé no canto contrário do goleiro, e ele nem precisou chapar forte, porque ele já sabia que o goleiro tinha ido um pouco para lá, e ele chapou, e isso é proposital sim. O cara, quando domina a bola e já gira para cá, ele já sabe que vai chutar no gol, mas ele dá esse migué mesmo de que vai tocar e vira o pé. É coisa de jogador de alto nível mesmo. O segundo gol também, ele bateu rasteira, né? De peito de pé, aquela batida seca, e também é a batida de quem conhece. Ele quis chutar rasteira. Não é que ele, vou chutar no gol, não. Ele quis fazer exatamente aquela finalização. Realmente é um jogadoraço, e foi 4, poderia até ter sido mais. Eu tenho um destaque bom também pro Jefté, gente. Sabe que o Richard Rios, quando jogou contra o Palmeiras, quando ele estava no Guarani, eu estava sentado no sofá vendo o jogo com o meu irmão, e a gente viu a partida do Richard Rios e pô, eu achei ele um jogadoraço. E depois, né, aconteceu dele vir pro Palmeiras. E assim que ele veio pro Palmeiras, eu gosto de fazer algo, né? Eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta. Eu gosto de falar antes para ou errar na análise, ou então falar, pô, eu falei antes. E eu estou falando isso por conta do Jefté. Eu acho que ele vai ser um jogador que vai dar muito certo no Palmeiras. E eu vou falar agora, porque falar depois, se lá na frente ele parar de ele não jogar bem e for um desastre, aí é fácil vir falar, pô, trouxeram o Jefté, é óbvio que ia dar errado. Ou o contrário, se ele passar a jogar demais e lá na frente alguém vai falar, pô, Jefté, pô, sempre falei, é bom cravar agora. A análise tem que ser feita antes, porque aí tem mais valor, né? O Jefté, pelo que eu analisei dele nos jogos que ele entrou e esse jogo titular, cara, claro que aí já é uma coisa óbvia que eu vou falar, né? Melhor que o Vanderlan ele é, né? Só de ver um pouquinho ele jogar, dá pra ver. O passe dele é bom. É um jogador que não se assusta. O que é ele se não se assustar? É que a gente estava acostumado com o Vanderlan. Esse não se assustar é o seguinte: teve uma bola que o Fortaleza cruzou e algum zagueiro do Palmeiras cortou e a bola caiu no pé do Jefté, perto da área do Palmeiras, na área de defesa. Ao invés dele desesperado, que é o típico do Vanderlan, meu Deus do céu, socorro, eu vou chutar a bola para onde tiver apontado que eu não quero perigo. Ele simplesmente fez o que a gente se cobra de um jogador profissional e um jogador de qualidade, que é o quê? Não precisa de susto. Ele dominou, viu que não tinha ninguém perto, acho que até o Marinho veio pressionar ele deu o corpo, saiu jogando, tocando a bola. Ele tem drible, porque é o que eu acho que todo lateral tem que ter. Lateral é o jogador que mais pega a bola no 1 contra 1. Se ele não souber driblar nada, absolutamente nada, cara, pra mim ele tem que voltar lá pra base e falar, amigão, você vai precisar driblar. E eu não falo de pedalar, de dar elástico, é simplesmente enfrentar no 1 contra 1 e tentar dar uma finta. O que o lateral tem que fazer muito? Cruzar a bola na área. O que o Vanderlan mais fazia? Cruzava a bola nas pernas do lateral do outro time. Por quê? Porque ele não sabe driblar. A bola vinha, o cara tava na frente dele, ele pensa, eu acho que o cérebro dá um apagão, agora eu já não sei mais o que tem que fazer, vou chutar. Eu acho que o Vanderlan foi o cara que mais chutou a bola em cima do adversário no mundo ano passado, né? Porque sempre que ele jogava ele fazia isso, e dá pra ver que o Jefté tem drible, tem tabela. Ele deu uns 3 ou 4 passes ontem nas costas do lateral, quando ele vinha por dentro, alguém passava, passe milimétrico, aquela tacada de golfe mesmo, que pro cara já chegar cruzando. Mas foi só um jogo. Mas é como eu disse, só de ver esse jogo dele, dá pra ver que ele tem qualidade sim. Dá pra ver que é um jogador que tem técnica. Se ele vai virar ídolo do Palmeiras ou se daqui a pouco ele não vai jogar absolutamente nada, só o tempo dirá. Mas a minha análise vendo essas características de tranquilidade, de saber driblar, de ganhar duelos, de não ser apavorado com a bola no pé. Porque jogador de time grande não pode ser apavorado com a bola no pé. De domina e já fica se tremendo e vou chutar a bola daqui. Não, cara. Você tá jogando no Palmeiras. Se você joga no Palmeiras, você é muito bom.
É óbvio que tem momentos que você vai jogar um pouco mais feio, mas se você dominou a bola e tem um pouco de espaço, cara, você tem que jogar. Você joga no Palmeiras e dá pra ver que ele tem essas características, e eu acho que o Palmeiras achou um bom, pra não dizer um ótimo lateral pra reserva do Piquerez, e quem sabe no futuro o Piquerez, né, que tem muito assédio da Europa, pode vir a jogar, e eu acho que é um ótimo nome pra depois ali no futuro substituir o Piquerez, se o Piquerez vir a sair, né. E galera, sobre o Abel Ferreira na coletiva, o Abel Ferreira, acho que uma das palavras que ele mais fala em todas as coletivas é paciência. Paciência e paciência. A imprensa tem que ter paciência, os torcedores têm que ter paciência, tem que esperar, com o tempo vai dar certo. E realmente ele tem razão, gente, quando ele fala isso. Eu acho que tem muito a ver com as críticas a vários jogadores, né? O Rafael Veiga, quando chegou, era criticado. O Rony, quando chegou, era criticado. Aí agora o Vitor Roque, quando chegou, foi muito criticado. O Flaco Lopes, em algum momento, muito criticado por imprensa, torcedores. E o Abel, paciência, cara, paciência. A gente não pode pressionar o jogador assim, senão o jogador joga com 20 mil quilos nas costas. E ele tem razão, cara, porque a gente tem que acabar confiando mais no que o Abel Ferreira fala. Ele também tem os erros dele, ninguém é perfeito, mas ele é um cara muito inteligente, ele é um gestor de grupo muito bom, e ele tem uma coisa que a gente nunca vai ter para analisar: ele vê treino, né? Então é óbvio que o Abel Ferreira, quando o Vitor Roque chegou, por exemplo, vou pegar o Vitor Roque de exemplo, que ele tava jogando mal, ele tava tropeçando na bola, o Abel Ferreira vê treino, né, cara? No treino o cara fica mais solto, no treino o cara consegue desempenhar melhor. E aí o Abel Ferreira vê e ele vai pra coletiva quando, por exemplo, o Vitor Roque estava sendo bombardeado, ele vem com aquela coisa: calma, gente, vocês têm que ter paciência, não é assim. E aí o jogador explode, e aí todo mundo, pô, o Abel Ferreira tinha razão, porque ele vê treino, né, cara? É óbvio que no treino ele vê que, pô, esse jogador é sensacional, é rápido, é forte, tem uma explosão incrível, finaliza bem, tem drible, é incansável, e era questão de tempo. Então assim, quando ele fala da paciência, é porque realmente ele tá vendo que, pô, daqui vai sair coisa boa. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do contrário, o lateral esquerdo Jorge, vamos pegar o Jorge de exemplo, lateral esquerdo do Palmeiras. Cara, é um cara que o Abel meio que nunca defendeu nas coletivas e rapidinho saiu. Por quê? Porque ele realmente percebeu nos treinos que, pô, é uma nhaca monstra, é um migué monstro, é um jogador sem intensidade. Rua. Quando ele fala desses outros jogadores, por exemplo, o Facundo, né? O Facundo que veio a peso de ouro aí, fez boas partidas, mas até agora não explodiu, não fez aquelas grandes atuações. Ele também pede paciência, porque ele deve ver nos treinos que é um jogador com muita qualidade e que até agora não conseguiu, né, colocar tudo isso em campo, e que em algum momento ele vai conseguir. Então, o recado que fica, que a gente tem que começar, os torcedores em geral, a imprensa eu nem digo, né, porque a imprensa gosta mesmo é de polêmica e gosta mesmo é de discórdia, mas o torcedor palmeirense tem que começar nos momentos ruins, porque agora é fácil, né? Quando tá tudo bem, agora é fácil bater palma pra todo mundo. Mas nos momentos de instabilidade, pensar que, pô, vou dar um voto de confiança, porque o Abel Ferreira realmente é muito bom e a gente tem milhões de razões para continuar confiando nele, né? Bom, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, vou responder todos os comentários aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!